Paz do Senhor, meus irmãos, abençoados, cheios da presença de Deus. Estamos dando início ao Super Tadel, é isso aí, Tadel abençoado, com uma palavra maravilhosa. Daqui a pouco o pastor Anderson vai estar aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui na companhia da irmã Camila, também tem um jovem ali. Ai, Jesus, eu não me lembro do nome dele, pastora, mas está acompanhando a gente, né? Está aprendendo aí. Pastor Anderson, a pastora também está conosco, né? Auxiliando a gente aí no Data Show, a Karen hoje está nos ajudando também. E na companhia da pastora Paula, da Kathleen e do nosso irmão Diogo, que chegou ali todo alegre, todo sorridente, né? Cheio da presença de Deus. Vamos começar o nosso Super Tadel. Cantaremos 2 canções e depois você vai ouvir uma palavra poderosa. Então, ó, compartilhe esse link, ligue aí para o seu discipulador, isso mesmo. Ligue aí para a pessoa que você está discipulando, compartilhe esse link. Chama atenção lá no grupo do WhatsApp também. Você tem grupo de WhatsApp? Vai lá, manda mensagem, fala: irmãos, liguem sua televisão, liguem seu smartphone, Smart TV, tá? Na página da Igreja Presbiteriana Renovada, que estamos começando um Super Tadel abençoado, e você será abençoado em nome de Jesus. Mas antes, vamos também estar orando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E como sempre, a pastora Paula estará orando com você. Amém. Paz, irmãos. Vamos juntos então. Você que está aí na sua casa, vamos falar com Deus. Que a presença do Senhor possa invadir o seu lar nesse Tadel. Tadel onde nós vamos falar sobre fé. Por isso, feche seus olhos e vamos juntos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso para com as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão no seu lar agora, com a sua família reunida para te adorar e exaltar. Senhor, fica conosco, usa-nos, Senhor, ó Pai, através dos louvores. Usa, Senhor, o seu filho, que o Senhor já colocou no coração a sua palavra, e creio, Senhor, que veio diretamente do céu. Nós te louvamos e engrandecemos o seu nome, pois tu és digno de toda a honra e toda a glória. E nós, ó Pai, respiramos, por isso nós te louvamos, em teu nome oramos. Aleluia. Uma canção que a gente cantou muito na igreja, pastor, e também, cara, né? Rompendo em fé. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus com essa canção, está exaltando o nome do Senhor. Então aumenta o volume aí do seu aparelho e cante conosco. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor dá a chance de crescermos um pouco mais. Vamos cantar a Deus? Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam
frente caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Que canção maravilhosa, né? Que possamos romper todos os dias, crendo no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos garante e te garante a vitória também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra canção que marcou muito os nossos corações e que a Igreja de Cristo está cantando esses últimos dias, né, Kathleen? O Rei está voltando. Esse é o nosso objetivo. A vinda do Senhor está próxima e nós iremos morar com Ele lá nos céus. Amém, irmão? Você que está em casa, você pode dizer amém? Você vai morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Depois dessa canção você vai ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, medite nela e, se souber, cante conosco também, que é uma canção muito abençoada. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. Seja a notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidões
subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Som de muitas harpas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para lá. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está. Aleluia, Ele vem me buscar. Que Deus abençoe sua vida e ouça essa palavra de Deus com o nosso pastor Anderson. Glória a Deus, graça e paz. Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Odir, também da sua esposa, da sua filha, que tem nos auxiliado aqui com tanta presteza em cada Tadel, entoando canções lindas como essas que acabamos de ouvir. É um privilégio poder estar participando do Super Tadel hoje. Obrigado por permitir, através das redes sociais, entrar aí na sua casa para compartilhar com você uma palavra de Deus. O texto para nossa meditação se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 1 até o 5º. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 1 até o 5º. E diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém, queridos? Nós já oramos, a pastora Paula já fez uma oração inicial, e eu tenho certeza que você... Só a leitura desse texto, principalmente aqui no verso de número 5, nós já poderíamos ficarmos felizes, né? Porque nós podemos de fato ver isso ainda acontecendo nos dias de hoje. Tem curado, tem libertado, tem operado milagres, e nós temos visto as pessoas serem alcançadas através do Evangelho de Cristo. Mas hoje a proposta é nós estamos falando sobre fé, mas é impossível nós falarmos sobre fé sem falarmos sobre batalhas, pois de fato a nossa fé ela só é revelada em momentos de lutas. É difícil você encontrar um cristão nos dias atuais que ainda não foi posto à prova. Se você parar para conversar com alguém, com alguma certeza, ele vai compartilhar com você alguma luta, alguma dificuldade que ele enfrentou ou está enfrentando. Mas o problema não é a questão das lutas em si, mas como nós estamos respondendo a essas lutas e a essas provas. O pastor Juscelio Souza, lá do Mevan, ele diz o seguinte:
temos uma geração que só sabe lidar com os despojos da guerra, mas que nunca lutaram. O que isso significa, pastor? Significa que as pessoas querem a bênção, elas querem um milagre, mas elas não querem lutar, elas não querem batalhar, elas não querem sair à guerra, elas não querem exercitar a fé que pregam. E eu posso afirmar para você que está me ouvindo e me assistindo nessa, nunca viveu o que prega, não sabe de fato o que é fé. Eu vou repetir isso: quem nunca viveu o que prega, não sabe de fato o que é fé. Eu me lembro que eu sempre falava isso com os meus líderes da Rede Azul e também com os demais líderes que estão envolvidos na visão MDA, que nós precisamos estar sempre preparados para viver aquilo que nós pregamos. E fato é que nós estávamos vivendo um momento muito gostoso, um momento de avivamento espiritual, um momento muito ímpar aqui na igreja, momentos festivos, momento onde a igreja com muito vigor, com muita alegria, cultos muito alegres, cultos com a casa cheia. Então nós estávamos desfrutando de um momento muito bom, células lotadas, pessoas que tinham nas suas casas 30, 40 pessoas participando das suas células, líderes que estavam à frente dessas células, liderando com muita excelência e falando justamente sobre fé, porque falar sobre a vida cristã é falar de fé, pregar. Líderes, olha, nós precisamos estar sempre orando para que o Senhor possa nos preparar, porque com certeza será requerido de nós, em determinado momento da nossa caminhada cristã, nós praticarmos. Esses dias eu falava com um discípulo e eu dizia para ele o seguinte: olha, você se lembra quantas vezes você liderando a célula e eu ali fazendo a supervisão, ouvia você ministrando difíceis, falando sobre momentos de tempestade, e você pregava para a sua célula que as pessoas precisavam confiar em Jesus, que as pessoas precisavam crer em Jesus, que as pessoas precisavam ter fé que as coisas iriam mudar e mudar para melhor. Agora está na hora de você viver o que você pregava para os seus liderados. Os seus liderados estão olhando para você e estão esperando você viver na prática aquilo que você pregava na teoria para eles. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, porque de fato a mensagem que vai impactar esta cidade não é a mensagem teórica, mas a mensagem na prática. Nós, como líderes, como homens e mulheres chamados pelo Senhor, precisamos viver a nossa fé na prática diária. É essa fé que vai impactar as pessoas e trazer as 1:7 diz o seguinte: assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo. Glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a nossa fé, de fato, ela sempre será provada ou testada mais cedo ou mais tarde. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos homens que foram muito próximos de Jesus. E mesmo esses homens que foram próximos de Jesus, também tiveram momentos tão difíceis que tiveram a sua fé abalada. Às vezes nós nos sentimos um pouco envergonhados quando a nossa fé é abalada. Nos sentimos entristecidos quando não conseguimos exercitar a nossa fé. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos que até pessoas que estavam muito próximas de Jesus também tiveram a sua fé abalada. A proposta hoje, como foi divulgado nas redes sociais, nós falamos como manter a fé. Mas eu estava meditando sobre esse tema e me chamou muito a atenção, porque para manter a fé é necessário você primeiro identificar o que abala a sua fé, o que abala a nossa fé. Então, de fato, o que importa não é como manter a fé, mas sim o que abala a nossa fé, o que rouba a nossa fé.
o que nos deixa sem fé, o que nos entristece, o que de fato nos rouba essa atitude de crer. Nós precisamos então estar atento no que abala a nossa fé. Se você estiver atento com aquilo que está abalando a sua fé, será muito mais fácil você manter a sua fé viva e ativa. Então, baseado nesse texto, eu gostaria de ministrar em rápidas palavras. Eu não quero me delongar nesta noite. Gostaria que você ficasse bem atento aí na sua televisão, no seu telefone, que você estivesse nos acompanhando, bem atento com aquilo que eu gostaria de compartilhar com você. Pastor, o que abala a nossa fé? Em primeiro lugar, o que abala a nossa fé é questionarmos os métodos que Jesus utiliza. Olha só que interessante, Mateus capítulo 11, verso 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. O nosso problema, irmão, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, quando nós estamos enfrentando crises, quando nós estamos de fato em tempestades da vida, o nosso problema é que a única coisa que vem à nossa mente é: por que Jesus permitiu isso? Eu sirvo o Senhor há tanto tempo, eu não falto aos cultos, eu sou dizimista, eu sou líder de célula, eu participo da Santa Ceia, eu ajudo os pobres, seja lá o que for que você faz, que está envolvido e que faz parte da prática de um cristão. Então você começa a questionar, nós começamos a questionar: por que Jesus permitiu isso? Por que eu estou enfrentando tanto problema? Por que eu estou enfrentando essa luta? Note que João desenvolveu o seu ministério exatamente como foi proposto por Deus. Quando nós olhamos para o ministério de João, nós vemos que ele não moveu nem 1 milímetro fora da vontade do que Deus havia proposto para ele. Mas o que está acontecendo agora? Ele agora está em um cárcere esperando o dia de ser decapitado. Ou seja, ele viveu o ministério da forma que Deus havia designado para ele viver, mas agora ele está enfrentando uma dificuldade, uma luta. A tempestade chegou para João, a tempestade se formou na vida de João, e ele está num cárcere esperando o dia da sua morte. Sabe, irmãos, e olhando para isso, nós vemos que João teve, eu vejo dessa forma, né? João parece que teve a sua fé abalada nesse momento. Esse momento foi um momento tão difícil para ele que ele questionou o método que Jesus estava utilizando para propagar o evangelho, para dar continuidade no propósito de Deus. Ele envia 2 discípulos para questionar Jesus. Ele está questionando o método que Jesus está realizando a obra, porque ele estava preso. Jesus estava liberto, mas ele estava preso. Ele está querendo saber o porquê dessa situação, porque ele estava ainda preso, se ele estava fazendo a vontade do Pai, se ele estava denunciando o pecado da nação, se ele havia denunciado o pecado do rei, ou seja, ele estava fazendo o que Deus havia proposto para ele fazer, mas agora ele está enfrentando uma dificuldade, e ele então começa a questionar os métodos que Jesus está utilizando. Agora é interessante que, olhando para tudo isso, nós vemos que João, na verdade, ele quis usar aquilo que ele já tinha feito pelo reino em benefício próprio. E preste bem atenção no que eu vou falar para você. Todas as vezes que nós queremos utilizar-se daquilo que nós já fizemos em benefício do reino, para benefício próprio, nós vamos ter a triste decepção de se deparar com nada. Porque tudo o que nós fizemos não será comparado com aquilo que Jesus fez por nós. Preste bem atenção, todas as vezes que nós queremos utilizar em benefício próprio aquilo que nós fizemos pelo reino, nós iremos ter a triste decepção de se deparar com nada. Tudo que você fez, meu irmão, a célula que você lidera, a forma como você faz, isso faz parte, é lindo, o Senhor se agrada disso, mas isso não pode ser moeda de troca para as tempestades da sua vida. Isso não pode ser moeda de troca para as dificuldades das nossas vidas. Isso não pode ser moeda de troca para as lutas que nós enfrentamos diariamente.
Porque quando você quer usar aquilo que você faz para Deus e para o reino como moeda de troca, você vai ter a triste decepção de se deparar com nada. Você vai chegar à conclusão de que tudo que você fez ainda não é o suficiente. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que você não pode conversar com Jesus sobre o assunto. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma tempestade, estou enfrentando uma dificuldade. Eu não posso questionar Jesus, eu não posso conversar com Jesus sobre o assunto. Sim, você pode. Você pode conversar com Jesus sobre. Agora, o que é errado é você utilizar-se de questionamentos infundados. Isso sim é errado. O que é errado é você querer usar aquilo que você já fez pelo reino em benefício próprio, querer utilizar-se isso como uma forma de barganhar pela sua vitória. Isso é errado. Então, quando nós questionamos os métodos que Jesus está utilizando, isso é errado. Porque nós ficamos perguntando e questionando: mas por que isso? Por que aquilo? Por que Jesus não está permitindo isso na minha vida? Porque eu sempre costumo dizer aqui nos cultos que nós, até quando nós estamos vindo para a igreja, nós costumamos rascunhar o nosso milagre na nossa mente. Nós começamos a falar: olha, hoje o culto vai ser assim, vai ser assado, eu vou ouvir uma palavra, Deus vai falar comigo dessa forma. Nós queremos, até a forma como Deus vai falar conosco, nós queremos que ela seja exatamente daquela forma. E quando nós fixamos isso na nossa mente, nós acabamos deixando passar desapercebido Deus falando conosco. Porque Deus tem várias formas de falar conosco. Ele quer falar, Ele quer nos impactar. Mas quando você fixa algo na sua mente que Deus precisa agir daquele jeito, você está limitando Deus. Você está querendo colocar Deus numa caixinha. Você está querendo que as coisas sejam do seu jeito e não do jeito de Deus, da sua forma e não da forma de Deus. E aí, queridos, nós acabamos deixando passar desapercebido aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O que abala a nossa fé? Em primeiro lugar, questionarmos os métodos de Jesus. Em segundo lugar, o que abala a nossa fé? Não valorizar as experiências com Jesus. Olha só o que diz o verso 3 do capítulo 11. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? É interessante porque quando nós olhamos para a vida de João, nós sabemos que ele foi o homem escolhido para ser o precursor, aquele que iria anunciar a vinda do Messias, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. João teve um ministério muito lindo, irmãos. A responsabilidade que ele tinha sobre os ombros foi uma responsabilidade, sim, muito séria, mas fantástica ao mesmo tempo. Deus designou ele para fazer algo fantástico. Ele faz parte da história de uma forma realmente ímpar, de uma forma em que poucos tiveram a oportunidade de ter. João teve essa oportunidade e ele pregou sobre o mestre com muita convicção. Ele teve o seu ministério coroado por um momento ímpar. Ele teve uma experiência fantástica com Jesus. Olha só João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João ficou frente a frente com Jesus, quando João teve a oportunidade de olhar para o mestre, ele não teve dúvidas, ele não hesitou, ele não questionou, ele simplesmente declarou em alta voz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele soube no primeiro momento que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. No primeiro momento ele soube que Jesus era o Filho de Deus. No primeiro momento ele soube que Jesus era o enviado dos céus. Ele soube que Jesus era o plano de Deus para a terra, era o plano de Deus para a humanidade. Queridos, João não contestou, ele simplesmente teve a convicção de que Jesus era o Cristo. Mas agora eu lhe pergunto, olha só o que acontece. Um homem cheio de fé, um homem forte, valente, um homem destemido,
um homem que pregava com muita convicção, um homem que estava cheio de fé. Agora, numa cela fria, dá lugar a um homem que começa a questionar, dá lugar a um homem com medo e decepcionado com a sua situação e diz: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Olha como muda, olha que interessante, a experiência que João teve com Jesus, uma experiência tão marcante, uma experiência que coroou o seu ministério, uma experiência que impactou a sua vida, estar frente a frente com o Cristo, estar frente a frente com o Messias, estar frente a frente com o plano de Deus para a humanidade, com o plano de salvação. João está frente a frente com isso. João está ali desfrutando desse momento ímpar. João está ali tendo esse momento com Jesus. João está tendo uma experiência fantástica. Mas agora, quando João está enfrentando dificuldade, agora quando João está enfrentando uma luta, agora quando João está enfrentando um problema, João simplesmente se esquece dessa experiência. João simplesmente ele deixa de valorizar a experiência que ele teve com o Senhor. Por quê? Porque ele descartou. Ele disse aos seus discípulos: olha, vá até Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias, se ele é mesmo o Cristo que eu estava pregando que viria, ou se nós temos que esperar algum outro lugar dele. Olha como a fé de João estava abalada. Por quê? Porque João estava olhando só para si, para a sua circunstância, para a sua dificuldade, para a sua luta. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, não está aqui na minha mensagem, mas eu gostaria de falar com você que está me assistindo, me ouvindo nessa noite, em especial você líder de célula. Como está a sua fé? Como está a questão das experiências que você teve com o Senhor? Esses dias eu estava assistindo um vídeo, até compartilhei no nosso grupo de líderes, um vídeo que a Larissa havia compartilhado lá na célula dela, a esposa do Wilson, e eu repliquei esse vídeo porque eu achei muito interessante. É um vídeo de um grupo que voltava do Face a Face, e eu estava olhando aqueles irmãos entrando na igreja, alegres, felizes, saltitantes, pulando, pessoas que tiveram 3 dias face a face com Deus, pessoas que foram impactadas e tiveram experiências fantásticas com Deus. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas, e algumas delas já não estão mais conosco. Algumas delas se distanciaram, não só o distanciamento social solicitado pelo Ministério da Saúde, mas se distanciaram também do reino, do corpo de Cristo, da igreja. Simplesmente se afastaram do propósito de Deus para a vida delas. E aí eu fico perguntando para mim, sabe, será que a fé dessas pessoas não foi o suficiente? Ou será que ela está tão abalada que ela não consegue se lembrar da experiência que ela teve com o Senhor? Pessoas que foram impactadas, batizadas do Espírito Santo, pessoas que tiveram visões, revelações, pessoas que foram usadas em profecias, pessoas que foram impactadas, pessoas que ganharam outras pessoas para Jesus, simplesmente porque transformaram, mudaram suas vidas da água para o vinho. Então assim, aí agora, irmãos, eu fico olhando quantas pessoas ou quantos líderes, pessoas que pensam em parar, pessoas que pensam em desistir, porque estão enfrentando uma dificuldade, estão enfrentando uma luta. Eu gostaria que você trouxesse a sua memória nesta noite, a experiência que você teve com Jesus. Eu gostaria que você trouxesse a sua memória um momento ímpar que você teve com Jesus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e logo quando eu conheci a minha esposa, e a gente começou a vir para a igreja, eu comentava com ela e compartilhava com ela as experiências que eu havia experimentado com Jesus. E eu comecei a vasculhar no meu interior aquelas experiências,
E eu comecei a desejar do fundo do meu coração viver aquilo novamente. Eu comecei a pedir para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver isso novamente. Eu quero buscar isso para a minha vida novamente. E eu me lembro que, então, estava tendo uma época, o pessoal estava fazendo vigília. E eu comecei a ir para aquelas vigílias. E eu ia para as vigílias, dobrava o meu joelho, colocava a boca no pó. E eu chorava e dizia: Senhor, eu quero outra vez. Eu quero ter essa experiência contigo novamente, Jesus. Até que um dia o Senhor novamente me visitou. E eu disse: Senhor, nunca mais eu quero te deixar. Nunca mais eu quero deixar a tua obra. Nunca mais eu quero deixar de te servir. Porque, de fato, irmãos, quem conheceu Jesus não pode mais viver sem Ele. Não pode caminhar sem Ele. Então, o meu apelo para você que está me ouvindo hoje, quem sabe está com a sua fé abalada, está pensando em desistir, quem sabe você está mesmo, até mesmo já está distante, mas por algum motivo hoje você foi impulsionado a estar me ouvindo. Eu quero dizer que essa palavra é para você. Vasculhe aí no seu coração, na sua mente, a experiência que você teve com o Senhor. Essa experiência, querido, foi uma experiência que te marcou. Você foi marcado, você foi selado pelo Espírito Santo. E Deus deseja te usar poderosamente. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, o que abala a nossa fé, pastor? Em primeiro lugar, é questionarmos os métodos de Jesus. Ou seja, por que Jesus permitiu isso? Por que assim? Por que assado? Nós ficamos perdendo tanto tempo em questionar o Senhor e deixamos de analisar o que estamos enfrentando e deixamos de tirar as lições do momento difícil que estamos enfrentando. Então nós precisamos começar a olhar para as nossas dificuldades com um olhar diferente e parar de questionarmos os métodos que Jesus utiliza para testar e provar a nossa fé. Segundo lugar, não valorizar as experiências com Jesus, isso abala a nossa fé. Pessoas que tiveram experiências com o Senhor, mas simplesmente agora descartam isso, simplesmente não querem se lembrar, simplesmente deixam isso como uma fotografia velha lá no seu álbum, na sua gaveta. Pessoas que não valorizam mais as experiências que tiveram com o Senhor. E terceiro e último lugar para nós encerrarmos, é quando nós perdemos o propósito. O que abala a nossa fé? Perder o propósito. Olha só Mateus 11, 4 e 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. João estava tão focado no eu, sua luta, no seu problema, na sua dificuldade, na sua tempestade, que ele simplesmente se esqueceu do propósito do seu ministério. Ele não estava desfrutando dos frutos do seu ministério. Ele não estava desfrutando dos frutos que o seu ministério estava produzindo através de Cristo. Ele não estava conseguindo enxergar que a palavra profética que ele havia liberado sobre a nação estava se cumprindo através de Jesus. Ele não estava conseguindo enxergar isso, irmãos. Ele havia perdido o propósito, porque ele estava fechado em quatro paredes. Ou seja, ele estava enfrentando um momento tão difícil que a sua fé foi abalada ao ponto de ele perder o propósito. Ele não conseguir enxergar o propósito maior que tinha a sua vida. Então ele manda questionar Jesus. E aí Jesus então chama os dois discípulos e diz o seguinte: olha, vocês vão voltar e vão dizer para João o seguinte: vocês vão dizer o que vocês estão ouvindo e vendo. Note que Jesus não dá uma palavra que coloca um fim no cárcere de João, mas ele dá uma palavra que foi um remédio para a sua alma. Jesus não estava falando de teoria,
Jesus estava falando de prática. Jesus disse o seguinte: voltem e falem para João aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Aleluia! Volte e diga para João o seguinte: os cegos estão vendo, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus estava conduzindo João de volta ao propósito. Jesus estava conduzindo João de volta ao propósito. Voltem e diga para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Eu quero dizer algo para você: nem sempre a palavra produzirá o que nós queremos, mas com certeza ela vai produzir o que nós precisamos. João esperava uma outra palavra. João esperava um outro tipo de mensagem, mas a mensagem que os seus discípulos trouxeram era a mensagem que ele precisava. Aquela mensagem portava não a chave do cárcere, mas portava a chave da alma de João, do espírito de João. Quando os discípulos chegam e compartilham essa palavra com João, João então se reencontra com o seu propósito. Irmãos, vocês que me ouvem nesta noite, quem sabe você está se questionando, você está tão preocupado com o seu barco naufragar que você não está conseguindo mais olhar para o propósito de tudo isso. Nós não conseguimos mais olhar para o próximo, nós não conseguimos mais olhar para as pessoas que estão em nossa volta, nós não conseguimos mais olhar para nada, nós estamos focados só no nosso eu. Eu fico me perguntando, nós reclamávamos tanto que não tínhamos tempo para nada. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Agora nós temos tempo de sobra. Aí nós reclamamos também porque temos tempo demais. Eu não tenho tempo para visitar, não tenho tempo para ligar, não tenho tempo para falar, não tenho tempo para mandar uma carta, não tenho tempo para mandar um e-mail. E agora nós temos tempo sobrando. E aí eu pergunto para você, nesse período de pandemia, quantas pessoas você tem evangelizado através do seu Facebook? Quantas pessoas você tem evangelizado através das suas redes sociais? Às vezes, irmãos, nós ficamos tão preocupados porque não conseguimos mais fazer um churrasco, 15, 20 pessoas. Mas nós não nos perguntamos, quantas pessoas estão sem ter o que comer? Nós temos aqui o nosso quilo do amor, que já havia se transformado em tonelada de amor, que eram as arrecadações das células para abençoar as pessoas. E nós ainda estamos fazendo, no mês passado ainda conseguimos algum número de alimentos aí para estar abençoando as pessoas. Mas assim, a gente percebe que algumas pessoas, isso já não mexe mais com elas. Porque de fato o momento que nós estamos enfrentando é um momento crítico, é um momento difícil, é um momento que produz uma angústia, é um momento que abala a nossa fé. Mas irmãos, nós não podemos permitir que esse momento nos leve a perder o propósito. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Sabe? Qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Será que nós não temos perdido o propósito? Esses dias eu fui olha só para vocês verem como é interessante. Eu fui num açougue, minha esposa estava comigo e ela ficou dentro do carro. E eu havia feito o pedido pelo celular. Eu cheguei lá para pegar a carne e daí ela ficou olhando para mim, estava de máscara, eu também estava de máscara. E eu olhei para a pessoa e disse assim, o pedido está no nome de Anderson. E ela me respondeu, eu sei, pastor. E eu peguei aquele pedido, voltei para o carro e falei para minha esposa, nossa, ela me conhece. Mas aquilo parece algo simples, irmão, mas aquilo mexeu comigo porque ela disse assim, eu falei assim, olha, o pedido está no nome de Anderson. Ela disse assim, eu sei, pastor. Sabe, parece que aquilo
foi o mesmo que me remeter ao meu propósito. Deus dizendo assim: filho, o seu propósito. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso eu, com as nossas coisas, com as nossas conquistas, com o nosso querer mais, que nós nos esquecemos do propósito ao qual o Senhor nos chamou. Não é porque nós estamos enfrentando uma pandemia, não é porque nós estamos enfrentando lutas, não é porque estamos enfrentando tempestades que nós estamos liberados a se esquecer do nosso propósito. Muito pelo contrário, são momentos como esse que nós precisamos exercitar a nossa fé. São momentos como esse que nós precisamos de fato viver o propósito de Deus para as nossas vidas e principalmente através das nossas vidas. Sabe, irmãos, muitas pessoas perguntando o que vai ser, como eu vou fazer, para onde eu vou me mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas poucas pessoas se perguntando: o que Deus tem para mim? Como eu vou dar continuidade no propósito de Deus? Muita gente querendo saber como vai ser a retomada econômica, mas poucas pessoas querendo saber como serão as retomadas das células. Muitas pessoas querendo saber como vai ser o pagar o aluguel, como vai ser o trabalho lá na empresa, como vai ser as férias, o 13º, como vai ser tantas coisas seculares. Mas poucas pessoas se perguntando como vai ser a retomada dos cultos, como vai ser a retomada da minha célula, como vai ser a preparação para receber essas pessoas, como vai ser. Como vai ser? Então, às vezes, assim como João, nós perdemos o propósito porque estamos focados demais na nossa luta. Estamos tão focados no nosso problema que nos esquecemos que nós temos um Deus poderoso que nos vocacionou, que nos chamou, que nos escolheu. Nós estamos tão focados nas nossas dificuldades, na tempestade que está assolando a nossa vida, que estamos nos esquecendo que existe um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Você lembra de Davi? Todo o exército ali sendo envergonhado pelo gigante Golias, gigante desaforando o exército de Israel. E eles estavam tão focados no problema, tão focados no gigante, tão focados na luta, na dificuldade, que se esqueceram de olhar para Deus. Davi chega, as pessoas ao olhar para aquele menino dizem: olha, o que esse menino está fazendo aqui? Mas Davi chega com um propósito. O propósito de Davi era fazer o nome do Senhor ser lembrado em Israel. No momento de dificuldade, o propósito de Davi era fazer Israel se lembrar do nome do Senhor. Davi chega e diz assim: olha, você não está afrontando o exército de Israel, você está afrontando o exército do Deus vivo. Aleluia. Ei, querido, você que está enfrentando essa luta, essa dificuldade, esse problema, o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é fazer essa nação se lembrar que existe um Deus poderoso. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você. As pessoas estão olhando para nós, esperando uma palavra de ânimo, esperando uma palavra de fé. E o que tem saído da nossa boca, o que tem saído, o que você tem liberado sobre essas pessoas. Nós precisamos estar atentos ao propósito de Deus. Nós não podemos perder esse propósito. Hoje, quando eu fui cortar o cabelo, a pessoa me disse assim: o que vocês têm lá na sua igreja? Eu disse: como assim? Ela disse: olha, eu tenho até medo de ir lá. Eu falei: sério? Por quê? Ela disse assim: olha, porque as pessoas que vão lá para a sua igreja ficam lá. Eu disse para ela: olha, as pessoas não ficam lá, não é por causa da igreja em si, a denominação, não é por causa dos pastores, não é por causa dos líderes, as pessoas ficam lá por causa de Jesus. E você não precisa ter medo, porque com certeza tem um lugar para você lá também. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso.
existe um propósito e nós não podemos perder esse propósito. Eu quero encerrar porque o horário já está avançado. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quem sabe você está aí dizendo assim: pastor, a minha vida está exatamente desse jeito. A única coisa que eu tenho feito nos últimos dias é questionar Jesus. As experiências que eu tive com Ele, olha, não passam de lembranças distantes. E o único propósito da minha vida é o eu. Eu, o que eu faço? Eu, isso, eu, aquilo, eu. O que eu faço, pastor? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O único lugar que você pode reaver a sua fé é nos pés de Jesus. O único lugar que você pode ter a sua fé alicerçada, revigorada, é nos pés de Jesus. Faça isso. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, você está aí com a sua fé abalada, vá até Jesus. É a única forma, queridos. É a única forma. A única forma de você revitalizar a sua fé é se aproximando de Jesus. O nosso problema é que até para se reaproximar de Jesus nós queremos fazer barganha. Se Jesus abrir essa porta essa semana, eu volto para a igreja. Se eu fechar aquele negócio, assinar aquele contrato, aí sim eu vou para a igreja. Irmãos, nós precisamos entender que o relacionamento com Jesus não envolve aquilo que Ele pode nos dar ou fazer por nós, mas envolve aquilo que Ele já fez por nós. Ele já se entregou por nós. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Então, por que vivemos uma vida tão desregrada, uma vida tão carregada, se nós podemos de fato descansar no Senhor? Se nós podemos de fato termos uma vida de abundância no Senhor? Então volte, se aproxime do Senhor. O problema não está na pandemia, o problema não está na situação, o problema não está no cenário, o problema está em nós. Está em nós. Quantas crises, pastor Moisés já ministrou aqui inúmeras vezes, e ele citou nas suas mensagens, quantas crises piores do que essa, e a humanidade venceu, passou. Outros tempos chegaram. Irmãos, o problema não está no cenário, o problema está em nós. Como nós estamos reagindo ao cenário, como nós estamos enfrentando o cenário. Então o problema está aí, irmãos, mas a forma como nós vamos lidar com isso é que vai determinar a nossa vitória. Então eu quero encorajar você a olhar para dentro de você nessa noite. Olhe para dentro de você. Procure a experiência que você já teve com o Senhor. Qual é a vida que você tem levado? Você tem de fato, neste período de dificuldade, nesse período de luta, nesse período de pandemia, você tem vivido aquilo que você pregou durante 1, 2, 3, 15, 30 anos da sua vida? Será que estamos vivendo isso agora? Será que de fato as pessoas que frequentavam as nossas casas quando podiam, através das células, será que elas estão olhando para nós por aí e elas estão dizendo assim: olha, de fato aquele homem, de fato aquela mulher está vivendo aquilo que eles me ensinaram dentro da casa deles? Ou será que estão olhando para nós e estão dizendo assim: meu Deus, quero soltar um pedacinho de uma canção, em seguida eu quero orar com você. Pastor Odir, por favor, solte aí um pedacinho da canção. Glória a Deus. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido,
Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Aleluia. Aranchori calamanti Na vida andera. real Rialamana bashuri andera biande cabias. Chekemando covi andarancho vereglianti calamandara banchevia. Oh, amado Espírito Santo, eu oro, Senhor, neste momento. Eu clamo nesse momento com essa família que me assiste, que me ouve, com esse irmão, com essa irmã, com esse líder, com esse membro. Pai, em nome de Jesus, eu oro com ele. Eu oro para que o Senhor venha operar um milagre nesta noite. Eu oro para que a fé desse irmão, dessa irmã seja restaurada, seja alicerçada no Senhor, que possamos vencer o nosso eu, que possamos vencer, Senhor, todos os obstáculos que tem feito a nossa fé naufragar. Senhor, nós queremos manter a nossa fé viva, a nossa fé ativa, Senhor, mas para isso nós precisamos vencer os obstáculos, nós precisamos vencer tudo aquilo que tem feito, papai querido, a nossa fé ser abalada. Nós queremos vencer, papai querido, os questionamentos dos métodos que o Senhor utiliza. Nós queremos vencer, papai querido, a falta da valorização das experiências que já tivemos com o Senhor. Nós queremos vencer, papai querido, a falta de compromisso com o nosso propósito. Nos auxilia nesta noite, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti. Queremos, papai querido, para a glória do Teu nome, trocar de fardo contigo. Nós queremos, papai querido, sermos aliviados pelo Senhor. Pai, nós queremos, papai, confiar em Ti com todo o nosso coração. Nós queremos entregar ao Senhor, Pai, esta guerra, Senhor. Nós não estamos sabendo lutar, Senhor, nós estamos perdendo a batalha, e nós precisamos que o nosso general entre em campo para pelear por nós, para pelejar por nós, para lutar por nós. Pai, em nome de Jesus, toma a frente desta batalha, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso comandante. Pai, nós queremos que o Senhor tome a frente desta luta nesta noite, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero Te glorificar, Senhor. Eu quero Te engrandecer, papai querido, porque eu tenho certeza que esta vitória irá, papai querido, acrescentar a nossa fé nesta noite. E nós queremos manter alicerçada no Senhor. Pai, nós queremos vencer todas as dificuldades, todas as lutas, todos os obstáculos, Pai. Nós queremos parar de olhar para esse gigante e ficar engrandecendo esse gigante. Muito pelo contrário, nós queremos olhar para esse gigante que está diante de nós e declarar, como Davi declarou, que ele não está afrontando o exército qualquer, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Entra nessa peleja, entra nesta batalha e nos conceda a vitória, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida. Obrigado mais uma vez por permitir estar contigo aí através das redes sociais, compartilhando aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Que essa palavra venha surtir efeito na sua vida e que a sua fé seja acrescida e que você possa de fato desfrutar de todos os benefícios que a fé pode produzir para a vida cristã. Amém? Nós temos aí as contas da igreja no nosso rodapé, temos também o QR Code. Você já sabe como fazer.
Você que deseja nos abençoar a Igreja Presbiteriana Renovada, você pode estar ofertando através das contas, através do QR Code e também através da Secretaria da Igreja durante o horário comercial aqui nos dias de semana. Amém, queridos? Domingo, então, nós teremos um culto abençoadíssimo aqui com o pastor Moisés. Participe conosco através das redes sociais. Um grande abraço, Deus abençoe você. E após o final dessa mensagem aqui, você já pode também compartilhar o link, ela está gravada. O Diogo vai estar preparando isso. Você pode também estar enviando aí para os seus amigos, para que eles possam ser também abençoados assim como você foi. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família.